Olá, pessoal. Nesse vídeo eu trago um tema que pode surpreender, que pode assustar muita gente e que diz respeito ao ensino de uma regra de ortografia que as crianças sabem repetir muito bem, mas que na hora de escrever não usam e acabam escrevendo errado, como se nunca tivessem ouvido falar desta regra. Aí vocês vão me perguntar: mas, professor Jaime, que regra é essa? E eu digo para vocês: é a regra que diz S entre vogais fica com o som de Z, ou S no meio de vogais fica com o som de Z. Você já reparou quantas crianças sabem de cor e salteado esta regra? Quando você pergunta: você conhece a regra do S entre vogais? Oh, eu conheço. S entre vogais fica com o som de Z, mas na hora que vai escrever pêssego, passarinho, poço, assado, fica um S só, vira pêssego, passarinho, asado, como se nunca tivessem ouvido falar. Por que isso acontece? Eu diria para vocês, por duas razões. Primeiro, nós estamos ensinando a regra de uma maneira equivocada. Vocês vão perguntar, mas por que equivocada? O S no meio de vogal já fica com som de Z? Muito bem, vamos trabalhar essa ideia de S no meio de vogais, fica com som de Z. Quais são os conceitos que estão envolvidos nessa regra? Quais são os conhecimentos que essa regra demanda? Primeiro, quando a gente fala S, nós estamos nos referindo ao nome de uma letra, ao nome. Então, a criança tem que saber que as letras têm nomes e esta letra em particular chama-se letra S. Então, vamos caminhar. S entre. A criança tem que ter uma noção espacial do que é esse entre, que é a posição que a letra ocupa dentro da palavra. Qual é a vizinhança dessa letra, tanto para a esquerda quanto para a direita. Uma certa feita, eu trabalhando com um menino que errava tudo, sabia a regra na ponta da língua, mas escrevia tudo errado. Eu percebi que ele repetia a regra, mas não compreendia nada do que ele estava repetindo. Eu perguntei assim para ele: eu vejo que você sabe muito bem que a regra que é essa entre vogais fica com som de Z, mas eu gostaria que você me explicasse o que quer dizer entre. E ele falou assim com a maior naturalidade para mim: entre é o contrário de saia. Então vejam vocês que o menino está usando a regra, mas com uma compreensão totalmente distorcida, é da boca para fora, não é da boca para dentro. A cabeça não está pensando enquanto ele usa a regra. Então, um dos motivos, definir muito bem os conceitos. O que é letra? Nome de letra. Posição da letra dentro da palavra. Então vamos lá. S entre vogais fica com o som. Quando nós falamos em som, nós estamos falando em fonemas, não estamos mais falando em letra, estamos falando em som da fala. Então a criança tem que ter uma clareza muito grande entre o que é letra e o que é som, o que é nome da letra, o que é o som que a letra faz. Será que todas essas crianças têm essa clareza? Eu já abordei em um vídeo anterior essa temática, é diferenciando letras e sons, porque eu sei que ela não é muito clara nem para as crianças e muitas vezes nem para a gente grande que está ensinando essas crianças. Portanto, saber o que é som é fundamental. Então vamos lá, vamos retomar. S entre vogais fica com som. Então, a criança tem que começar a pensar pela orelha, pelo som. Que som que vai fazer? Não pela letra, pelo formato da letra, pelo desenho da letra. S entre vogais fica com o som de Z. Som de Z. Ora, quando nós falamos S entre vogais fica com som de Z, nós estamos nos referindo a quê? Som de Z. Z, a gente está se referindo como letra, porque o nome da letra, dessa letra, é letra Z, assim como a outra chama-se letra S. Que é diferente eu dizer o nome da letra e o som que a letra pode fazer, porque a letra Z pode fazer Z e a letra Z pode fazer S. Então vejam vocês que contradição a nossa quando nós ensinamos essa regra. Quando nós dizemos a letra S no meio de vogais pode ficar com som de Z, ora,
Z é uma letra que em algumas palavras faz Z e outras palavras faz S. Por exemplo, se eu pegar a letra Z em zero, ela faz Z. Mas se eu pegar a letra Z em feliz, ela faz S. Então, se ficar com o som da letra Z, que som que nós estamos falando? Estamos falando de S. Nós estamos falando de Z. Portanto, vejo vocês que nós estamos ensinando a regra de uma maneira inapropriada. Qual seria o certo desta regra? Sendo que a criança precisa conhecer perfeitamente cada um desses conceitos. O certo dessa regra deve ser a letra S, vou repetir, a letra S, estamos falando de letra, nome da letra. Quando está entre vogais ou entre vogais, as crianças têm que saber quais são as vogais, porque muita criança não sabe quais são as vogais. Então, ela tem que saber que A, E, I, O, U são as vogais. É um conjunto de letras que levam o nome de vogal e as outras levam o nome de consoantes. Muito bem, ela saber isso já é o suficiente para ela saber. Estamos falando de A, E, I, O, U. Então, a letra S, entre vogais, fica com o som Z. Não deveria ser fica com o som de Z, porque Z é nome de letra, e nome de letra pode ser Z, nome de letra pode ser S. Então vamos repetir a regra correta. A letra S, no meio de vogais, fica com o som Z. Então, a criança, toda vez que ela encontra uma palavra onde ela encontra a letra S com uma vogal de um lado e uma outra vogal do outro, ela sabe que eles são vogais e que a letra S ali pode fazer o som Z, porque é uma regra contextual. Qual é o segundo problema que nós encontramos e deixamos passar? A escrita é um ato consciente. Só vai usar adequadamente uma regra ensinada da maneira apropriada quando a criança sente dúvida, quando ela, ao escrever uma palavra, ao pensar, ao planejar a escrita de uma palavra, ela se dá conta, puxa vida, mas aqui eu tenho um som que pode ter mais do que uma letra. Então, por exemplo, se ela vai escrever passarinho, passarinho, esse som pode ser a letra S, pode ser dois S's, pode ser C cedilha, poderia ser até S C cedilha, todos dariam certo. Em qualquer uma dessas circunstâncias, nós estaríamos escrevendo passarinho. Porém, existem regras que já começam a eliminar. O S eu já posso eliminar de cara se eu souber a regra. Que o S, eu botar um S só ali, vai ficar Z. Então vai ficar passarinho. Pronto, então S eu sei que eu não posso usar. Mas agora ainda me sobra dúvida. Eu vou usar dois S's, eu vou usar C cedilha, eu vou usar S C cedilha, e a dúvida é que gera a resposta à busca correta e a possibilidade de aprender a ortografia correta das palavras. Então, aqui, resumindo o que nós vimos nesse vídeo, para que fique bastante claro e bastante marcado. S no meio de duas vogais fica com o som de Z, não está correto. A criança tem que saber que S é nome de letra. Vogais é um conjunto de determinadas letras. E Z é uma letra que pode ter mais do que um som. Qual o som? Então, regra correta, vamos repetir. A letra S, no meio de vogais ou entre vogais, faz o som Z, ou fica com o som Z. Esse é o correto. E vamos criar situações favoráveis para que as crianças comecem a escrever sabendo que existem letras que têm mais do que um som, existem sons que têm mais do que uma letra. Quais são esses sons que têm mais do que uma letra? O som S, por exemplo, tem várias letras. O som Z tem várias letras. O som Sh tem duas letras, e assim por diante. Então, a criança tem que saber. Então, eu recomendo para vocês, se quiserem se aprofundar e trabalhar a questão da ortografia, eu recomendo essa publicação, Descomplicando a Escrita, no qual a gente aborda aí os principais erros ortográficos, atividades
conscientes, não mecânicas, a criança se torna uma verdadeira analista da língua e começa a compreender características como a correspondência fonema-grafema, a morfologia, as regras contextuais, ou seja, é uma atividade de alta demanda cognitiva linguística consciente que leva a criança a dominar esses princípios da ortografia, da escrita e facilitar a vida dela que escreve e do professor que tem o trabalho de ensinar. Muito bem, então, recado dado, a letra S, entre vogais, fica com o som Z. Até mais, até o nosso próximo vídeo.